Amém, gente? Isso é a coisa mais importante. Nós passamos pela Semana do Espírito Santo. Para mim, isso terminou ontem, porque nós terminamos aqui há 2 semanas atrás. Foram há 3 semanas, né? Contando assim. Depois, na segunda semana, primeira semana de maio, foi aqui na Barra. Depois, na segunda semana, eu estava ministrando lá em Ipanema. Na maioria dos dias, não fui todos os dias, mas na maioria dos dias eu estive lá ministrando, pregando lá em Ipanema sobre o Espírito Santo. Depois, nessa semana que passou, em Campo Grande, na igreja de Campo Grande. E ontem foi a última vez que eu fui. Eles estão terminando hoje lá. Pastor Ivan e pastor Andréia estão dando o arremate final para essa Semana do Espírito Santo. E eu, durante a semana, eu estava equilibrando 2 pratos na vareta, né? Campo Grande e pensando no que ia acontecer aqui a partir desse domingo. E eu sempre busco em Cristo, em Deus, em oração, para saber o que a igreja precisa ouvir. E a gente saiu desse embalo da Semana do Espírito Santo e adivinha sobre o que o Espírito Santo me falou para falar. Como ser dirigido pelo Espírito de Deus. Isso é um tema que a igreja precisa demais entender, como ser dirigido pelo Espírito de Deus. E essa série, eu não sei quanto tempo ela vai levar, mas o título dessa série é Alcançando Patamares Mais Elevados pela Direção do Espírito Santo. Alcançando patamares. Quem aqui quer alcançar patamares mais elevados na vida? Na vida financeira, na vida espiritual, na vida emocional, familiar. Você quer crescer para patamares mais elevados? Você precisa da direção do Espírito Santo para não fazer aquilo que não deve ser feito, que muitas vezes parece ser o adequado, parece ser o certo, parece ser o correto, mas o Espírito Santo te dirige numa outra direção que é ainda melhor do que aquilo que você imaginou. Nós precisamos demais e reconhecer a nossa necessidade de comunhão e ouvidos sensíveis para ouvir a voz do Espírito Santo. Nós precisamos demais disso aí. Entenda bem o seguinte, Deus, Ele nos criou, Ele criou o ser humano com uma capacidade de sobreviver nesse mundo. Deus criou o homem com essa capacidade. Deus parece que Ele estava pensando assim na hora de criar o homem. Se o homem se afastar de mim, eu vou dar a ele recursos que ele vai conseguir sobreviver nesse mundo. E Deus te deu inteligência, criatividade, força física, emoções, uma porção de coisas que você consegue sobreviver nesse mundo, mesmo não estando em comunhão ou próximo com Deus. Ele criou você assim. Mas entenda bem o seguinte, eu não quero sobreviver, eu quero viver. Só nós 4, graças a Deus. Eu não quero sobreviver, eu quero viver. Se nós quisermos sair da dimensão do sobreviver apenas e entrar na dimensão do viver a vida abundante, que Jesus planejou, programou para nós e pagou o preço na cruz, nós precisamos entender, como sermos dirigidos pelo Espírito Santo. A gente precisa entender isso. Se a gente quiser viver a qualidade de vida abençoada, vida abundante, que Jesus nos prometeu, nós precisamos de entender isso de forma profunda, de forma muito profunda. Por isso, a parábola do semeador de Marcos 4, que se repete, na verdade, em 3 dos evangelhos, o evangelho de João, o evangelho de João não tem parábolas. O evangelho de João é um evangelho que não tem parábolas. Mas a parábola do semeador se repete nos 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas. É a maior das parábolas, é a mais explicada. Nenhuma das parábolas foi tão detalhadamente explicada por Jesus, para os seus discípulos, quanto a parábola do semeador. E a razão é simples. Os discípulos, depois de Jesus contar a parábola, Jesus sai do meio da multidão, e quando ele está reservadamente com os discípulos, eles perguntam, Jesus, explica-nos a parábola. E Jesus diz uma coisa impressionante, olha, se vocês não entenderem essa parábola, vocês não vão entender mais nada. O resto todo vai ser uma barafunda para vocês, vocês não vão entender. Então é a parábola mais extensa, é a maior e a mais bem explicada de todas as parábolas. A única que Jesus explica detalhadamente. E ele começa dizendo
Ele começa dizendo, ele termina a parábola dizendo que a semente, quando ele explica para os discípulos que a semente é a palavra, ele explica que o solo onde essa semente cai é o coração do homem, mas ele diz uma coisa que, para mim, não tem lógica, aparentemente. Porque ele diz assim, essa semente que cai na boa terra, a semente da palavra caindo no coração do homem, ela produz a 30, a 60 e a 100 por um. Na minha lógica, deveria produzir a 100 por um na vida de todo mundo. Porque Deus não faz acepção de pessoas. Se Deus não faz acepção de pessoas, ou seja, diferenciação de pessoas, ele deveria terminar dizendo, então, a semente da palavra cai no coração do homem e produz a 100 por um. Mas ele coloca a 30, a 60 e a 100 por um. Quando eu vejo essas proporções, olha só o que ele diz agora, nesses 3 evangelhos, como ele termina a parábola. Em Marcos, no capítulo 4, versículo 20, Jesus termina essa parábola dizendo assim, os que foram semeados em boa terra são aqueles que ouvem a palavra. Você pode falar para a pessoa que está do seu lado, ouvir a palavra. Mas não basta ouvir. Não basta ouvir. Porque ele diz, são aqueles que ouvem e a recebem. São aqueles que ouvem a palavra e a recebem, frutificando a 30, a 60 e a 100 por um. Em Mateus, já no capítulo 12, no versículo 23, Mateus, em uma outra oportunidade, Jesus conta de novo essa parábola. Por que essas parábolas têm alguns detalhes diferentes? Em Mateus, em Lucas e em Marcos. Porque é óbvio, Jesus não contou essa parábola e aquilo que Jesus pregava, ele não falava uma única vez, ele repetia de lugar em lugar. Por isso Mateus pôde decorar certas coisas, Marcos pôde saber certas coisas, por isso João pôde escrever o que escreveu, porque Jesus ele tinha esse hábito de repetir, e eu imito Jesus. Eu tenho uma mensagem, 2 ou 3 no máximo, eu só mudo os parágrafos e você pensa que eu estou pregando coisa nova. Eu só altero os parágrafos. E Jesus, agora em Mateus 12, 23, ele diz, mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Sabe aquela pessoa que entra no culto, ouve o pregador e quando sai, alguém pergunta para ela assim, sobre o que é que o pastor pregou? Ele diz, olha, não sei, não entendi nada, mas foi lindo. O cara usa de umas palavras tão complicadas, tão difíceis, parece que ele foi consultar o dicionário para fazer o esboço dele, só para achar uns sinônimos bem complicados, as pessoas não entendem bolhufa, não resolveu o problema, porque não basta ouvir, tem que ouvir e compreender. E este frutifica e produz a 100, 60 e 30 por um. Já em Lucas 8, no versículo 15, Lucas registrou assim, aqui caiu na boa terra, sendo os que, tendo ouvido, de bom e reto coração. Aqui Lucas já bota que não basta ouvir, tem que ouvir de bom e reto coração, ou seja, a fim de aprender, a fim de absorver, a fim de, cara, estou a fim de ouvir. Eu entendo que você está aqui porque está a fim de ouvir. Você está aqui porque está de bom e reto coração em relação à palavra, senão você estava em outro canto qualquer. Mas é um fator fundamental, ouvir de bom e reto coração. Sabe aquela pessoa que ouve e não concorda? Ouve e não gosta? Um dos nossos baixistas aqui, o Wellington, o Duda que me contou esse negócio. Eles foram tocar em alguma outra igreja e a banda da Nova foi lá e tal, e estava o Wellington. E depois o pastor veio pregar. E o pastor começou a falar alguma coisa que não batia com aquilo que a gente costuma ouvir aqui na Nova. E o Wellington falou em alto e bom som para todo mundo ouvir. Não é assim não. Não é assim não. Ou seja, não estava ouvindo de bom e reto coração. Porque estava ouvindo uma coisa discordante. Mas tem que ouvir de bom e reto coração. E tem mais. Ouvir de bom e reto coração e são aqueles que retém a palavra. Estes frutificam com perseverança. Ou seja, esse termo perseverança aqui significa frutificam de modo constante e contínuo. Frutificar de modo constante e contínuo. Isso é vida abundante. Frutificar de modo constante e contínuo.
não de vez em quando. Amém? Sabe aquela pessoa que tem aquele testemunho de 20 anos atrás? E você pergunta para ela assim, mas o que Deus está fazendo na sua vida hoje? E a pessoa não tem um testemunho para contar? Não, você tem que frutificar de modo contínuo e constante. Então, olha só os termos usados aqui: ouvir e receber, ou seja, abraçar, concordar, ouvir e compreender, entender, buscar no Espírito Santo revelação. Não somente o pastor pregar de uma maneira que comunique de forma inteligível, mas você buscar revelação por parte do Espírito Santo. Ouvir e reter, ou seja, guardar, pôr em prática, rever, rememorar, não deixar cair no esquecimento. É o que provoca a produção de fruto, e produção de fruto equivale a resultado. O Evangelho é um evangelho de resultados. O Evangelho não é teoria, é prática de vida. Amém? Mas pode ser a 30, a 60 ou a 100 por 1. Produzir a 30 por 1, gente, é ótimo. 30 por 1 são 3.000%. Se você conhecer algum investimento financeiro que dê retorno de 3.000% ao ano, que seja, me avisa, que eu vou jogar tudo que eu tenho lá. Porque 3.000% é um retorno gigante. Mas ele prometeu a 100 por 1, e 100 por 1 é um retorno de 10.000%. Tá bom para você? Para nós 5, legal, que bom. O que são 30, 60 e 100 por 1? 30 por 1, 60 por 1, 100 por 1 são níveis de proporcionalidade entre receber a palavra e compreendê-la, retê-la e render-se ao Espírito Santo para que Ele dirija a sua vida. Quer dizer, então, que quando eu tento me meter na direção do Espírito Santo, eu estou retrocedendo para o velho homem. Porque o velho homem dependia de inteligência, criatividade, força, disposição e etc. e tal. Mas o novo homem em Cristo depende não simplesmente dessas coisas que continuam existindo, mas que na mão dele são potencializadas e acrescentadas de unção. Entenderam nada, né? Presta atenção, o velho homem só dependia de si mesmo. O velho homem de vez em quando até diz, graças a Deus. Eu já conheci um camarada que dizia, eu sou ateu, graças a Deus. Mas você está entendendo? O velho homem só depende de si. Deus para ele é uma força distante, que de vez em quando pode até interferir, ajudar ou não, mas o novo homem em Cristo, esse é inteiramente dependente de Deus. Ele sabe que tem inteligência, ele sabe que tem criatividade, ele sabe que tem dons e talentos, mas isso tudo está rendido a Deus para que Ele dirija. Amém, gente? Depender da sabedoria humana é muito ruim, é muito pouco, é muito pobre. Romanos capítulo 8, versículo 14 a 17, e esse vai ser o trecho bíblico que vai nos dirigir a base para nós durante essa série. Diz assim, no versículo 14, pois aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Ele não diz simplesmente os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus, porque tem muito filho de Deus por aí que não está sendo guiado pelo Espírito. Porque tampa os ouvidos espirituais, não recebe, não retém, não guarda, não concorda, e tem a sua própria teologia, e faz lá do seu jeito, do jeito que quer, e entende, e não está sendo dirigido pelo Espírito. Mas todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses aí com certeza são filhos de Deus. Porque o Espírito que vocês receberam, da parte de Deus, não torna vocês escravos, e não faz com que vocês tenham medo. Pelo contrário, o Espírito de Deus torna vocês filhos de Deus. E pelo poder do Espírito, nós dizemos com fervor a Deus, Abba, Pai, meu Pai. Quem pode levantar uma das suas mãos e dizer, Abba, Pai, meu Pai? Entenda bem uma coisa, se você teve um pai
que serviu para você como um exemplo positivo para a vida, e você tem facilidade de entender a paternidade de Deus, você levanta a sua mão e diz simplesmente, Abba, Pai, meu Pai. Mas se você teve alguma dificuldade, um pai ausente fisicamente, ausente emocionalmente, um pai abusivo, e você não conseguiu, por causa da referência terrena que você teve, entender a paternidade de Deus, você precisa clamar com fervor todo santo dia, Abba, Pai, meu Pai. Você precisa ter uma revelação no seu interior a respeito do amor, da graça, de como Deus te ama desesperadamente, apaixonadamente, loucamente. Ele te ama profundamente, incondicionalmente. Então você precisa olhar para ele e dizer, meu Pai. Aquele pai terreno pode ter falhado, mas o meu pai é o meu pai, o meu Abba. E Abba não é pai, é paizinho. É um termo carinhoso, sabe, de um filho se referindo ao seu paizinho querido. Uau! Abba, meu Pai, pelo Espírito de Deus que habita em nós. O Espírito de Deus, versículo 16, se une com o nosso Espírito para afirmar e assegurar que nós somos filhos de Deus. Uau! O Espírito vem assegurar, garantir. Nós somos seus filhos e por isso recebemos as bênçãos que Ele guarda para o seu povo e também recebemos com Cristo aquilo que Deus tem guardado para Ele. Porque nós somos co-herdeiros com Cristo. Cara, eu estou lendo aqui a versão amplificada, que é uma versão que tem alguns detalhes a mais, mas essa versão ela é fantástica. Agora, eu quero que você imagine a seguinte situação. Imagina o seguinte, você está num avião, sabe aquele avião gigantão, aquele jumbão, indo para Disney, tirar férias, com a família. Aleluia. Finalmente você vai conhecer o Pateta. Finalmente você vai ter um autógrafo do Mickey. Oh, aleluia. Você está no jumbão. Você está já com algumas horas de viagem, já serviram aquela janta, você ganhou um upgrade para a primeira classe. Aleluia! O jantar já foi servido, você comeu aquele filé mignon, aquele medalhão. Não é medalhão, não é medalhão. De filé mignon com arroz à piamontese, temperado com uma páprica, aquela coisa levemente apimentada, você comeu aquela janta maravilhosa, e você está ali, pronto para assistir um filme que você escolheu para assistir, aleluia, se refasterando naquela cadeira, de repente sai uma aeromoça da cabine do piloto, com o olho arregalado, correndo, gritando, dizendo, o piloto morreu! O piloto teve um infarto e morreu! E o copiloto ficou tão assustado com a morte do piloto que morreu também. Tem alguém nesta aeronave que sabe pilotar um avião? E aí um senhor, lá no meio do avião, levanta e diz, olha, eu estou muito acostumado a jogar um videogame com meu neto, que é um videogame de pilotagem de aeronaves, eu posso fazer o serviço. Só que quando ele chega na cabine, ele vê aquela montoeira de luz piscando, uma montoeira de relógio, uma montoeira de alavanca, botão e tal. Ele vê que é muito mais complicado do que ele viu no videogame. Você já sabe que esse voo não vai chegar em Orlando. Hã? Você já sabe que você vai ver Jesus antes da hora. Você pensou que ia passar férias com Mickey, vai passar férias com Josué, Caleb, Paulo, Tiago. Mas aí, de repente, você está nessa mesma situação, ao invés de um senhor se levantar para dizer que aprendeu a pilotar num videogame, se levanta alguém e diz, não, mas eu sou um piloto. E eu tenho treinamento para pilotar essa geringonça. Deixa comigo que eu vou levar esse avião até Orlando e vai todo mundo curtir férias na Disney. Você respira aliviado, porque você sabe que é alguém que conhece, que sabe mexer naquela geringonça, que sabe para o que serve cada botão, cada alavanca, cada luzinha piscando, senta no cockpit e vai levar aquela aeronave em segurança. É assim que age o Espírito Santo. Você é o piloto de videogame, ele é o piloto do Boeing.
sai desse cockpit. Sai desse assento de piloto. Senta no carona. Ah, pastor, mas no carona é complicado. Eu sei que é. Eu dirijo com a minha esposa do meu lado. E ela está toda hora, freia, olha, oh, cuidado. Ah, mas freia. E eu estou para ela, calma. Estou no controle. Sentar no copiloto é ruim. Ainda mais se você sabe dirigir. Você fica querendo avisar tudo para o... Você já sentou no banco do copiloto e você vê o sinal vermelho e você faz um movimento com o pé? Gente, você precisa entender que na vida nós enfrentamos uma miríade de situações que exigem tomadas de decisões. E algumas dessas decisões podem mudar o curso da nossa vida radicalmente. Radicalmente. Positiva ou negativamente. Uma decisão, às vezes, pode ser o suficiente para estragar com a sua vida inteira. E não somente a nossa vida pode ser afetada, mas também a vida dos membros da nossa família, a vida de amigos, os negócios, a vida financeira, irmãos em Cristo. Com uma decisão, você pode fazer um strike. Com uma decisão errada, que você tomou na boa vontade. Tais decisões, uma vez tomadas, podem conduzir o avião da nossa vida para um destino maravilhoso, com um pouso tranquilo, ou para um desastre de consequências catastróficas, implicando não somente em prejuízo para a nossa vida pessoal, mas também para a nossa família e muita gente querida que está ligada a nós. Sabe, perguntas do tipo, o que eu devo fazer da minha vida? Fui à igreja, o pastor propôs que eu recebesse Jesus como meu Senhor e Salvador. O que eu faço? Que carreira eu devo seguir? Ou, devo mudar de profissão e seguir uma carreira nova? Já estou com mais de 40. Será que eu devo agora desistir de ser funcionário e tentar ser patrão, empreender? Essa é a pessoa com quem eu devo me casar? Gente, quando nós estávamos, eu e Denise estávamos noivos, fomos distribuir convites de casamento. Fomos na casa de uma pessoa, entregamos, faltava 15 dias para a gente casar. Entregamos o convite, aí fizemos aquele salamaleque todo ali, e na hora de ir embora, bom, então vamos embora, a pessoa propôs assim, então vamos orar para saber se é da vontade de Deus esse casamento. E eu tive que orar, ouvir a oração, amém. O que eu vou fazer? Mas você está entendendo que fazer esse tipo de pergunta pode ser crucial, porque se você não faz, quando você está apaixonado, tudo são flores, tudo é maravilhoso. Depois do casamento, que começam a vir as ofensas, depois que vem a primeira bolacha na cara, aí é tarde. Aí já entornou o caldo. Mas lá atrás, talvez o Espírito Santo estivesse dizendo, quero falar contigo, não tenho tempo para lhe dar uma audiência agora. Marca a hora, marca aí com o anjo Gabriel que ele está com a minha agenda. E você não para ouvir. E aí no final pode dar ruim. Uma pergunta do tipo, será que esse é o melhor momento para ter filhos? É uma pergunta que casal tem que fazer. Será que essa é a hora? Será que eu devo empreender e ter o meu próprio negócio? Será que eu devo vender o meu apartamento? Tanto sacrifício para comprar. Agora eu estou pensando em me mudar por causa da igreja, da nova igreja, eu quero me mudar para a Barra. Esse homem que está aqui, o pastor Josemar, ele falou, Fraga, na minha igreja, a igreja dele fica lá em Parque Fluminense. É um lugar que é um limbo. Ninguém sabe se é de Caxias, se é de Belfor Roxo. O prefeito de Caxias empurra para Belfor Roxo, o prefeito de Belfor Roxo empurra para Caxias. E fica ali o pessoal naquela zona cinza. Aí ele disse para mim um dia, não olho mais para o pessoal da minha igreja prosperar, porque o pessoal prospera, se muda, vai para a tua igreja lá na Barra. Mas eu vou te dar um testemunho aqui, Josemar. Também não estou orando mais para ninguém prosperar, porque aqui o pessoal prospera e se muda, vai para Miami. Estamos no 0-0. Prospera lá, vem para cá, prospera aqui, vai embora. Sabe, é uma pergunta crucial. Será que, poxa, eu ralei tanto para comprar esse apartamento, devo vender, devo mudar de igreja?
Eu nunca vi ninguém me dizer assim, pastor, eu orei e o Espírito Santo falou comigo. Porque no dia que alguém chegar para mim e disser, pastor, eu orei e falei, e Deus falou comigo para mudar de igreja, eu vou falar, então eu vou junto. Porque se Deus falou para você sair daqui, é sinal de que ele já foi embora, há muito tempo, eu também vou meter o pé. Não sou bobo. Sabe, e tomar uma decisão dessa, com base assim, porque eu fiquei magoado com isso, fiquei chateado com aquilo. Você vai se magoar e se chatear em qualquer lugar. Seja numa igreja, num centro espírita, num centro de macumba, onde for. Você vai ter aborrecimento em algum momento. Porque é simples. Por que tem aborrecimento na igreja? Eu, quando me converti, pensava, eu assistia o culto, eu nunca sentava na frente, eu sentava assim lá para o meio. Então, quando eu olhava para frente, eu via aquela montoeira de gente, e eu via o pessoal, eu olhava aqui assim, e via uma marca aqui, eu pensava que estava nascendo asa, que todo mundo era anjo. Até que eu me toquei pela anatomia, que aquilo era só o omoplata, mais nada. Mas eu pensava que todo mundo era anjo, até o dia que eu descobri que não. Que dentro da igreja tem ovelha, tem cabrito, tem cavalo. Tem de tudo. Tem de tudo. Então, sabe qual é o problema da igreja? O único problema da igreja é que a igreja é feita de gente. Se fosse feita de boneco, não tinha problema nenhum. Não ia dar problema. Mas é feita de gente, então em algum momento... Aí você tem que perguntar, peraí, eu devo sair da igreja? E se eu sair, vou para onde? A pessoa nem pergunta. Eu vou para onde tem mais movimento, onde está na moda. Não é ruim. As possibilidades são infinitas, e uma determinada voz nos diz para ir para uma direção, outra nos diz para ir para outra, que é o oposto. Qual é a voz que eu devo seguir? Eu não posso deixar isso ao acaso e contar com a limitada sabedoria humana. A Bíblia diz que existe sabedoria na multidão de conselhos, mas veja bem, isso é Antigo Testamento. Então você tem uma multidão de pessoas, um grupo de pessoas com quem você se consulta e pede opinião, pessoas inteligentes, sábias, experientes, não tem nada de errado. Mas a voz final para você tomar a decisão tem que vir do seu coração, do Espírito Santo falando com você. Faz, não faz, vai, não vai, é, não é. Tem que ser Deus falando no seu coração. Graças a Deus Ele nos deu meios para navegar com segurança. Não é apenas um meio pelo qual o Espírito Santo nos dirige. Nessa série nós vamos ver os vários meios pelos quais o Espírito Santo usa para nos dirigir. E Ele vai nos dirigir sempre com segurança nas nossas decisões, mesmo no meio de turbulência e tempestade. Mesmo no meio das turbulências e das tempestades da vida, Ele vai sempre nos dirigir com segurança. Sempre nos levar em segurança. Infelizmente, muitos cristãos bem intencionados não têm sequer ideia de como ser dirigido pelo Espírito de Deus. E vivem como aquele sujeito que, na boa vontade, tentou pilotar o avião com base na sua experiência em jogos de videogame. Então vive uma vida mais ou menos. Deus não te chamou para viver uma vida mais ou menos? Deus te chamou, a promessa de Jesus foi, eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Jesus não disse, eu vim para que vocês tenham vida, mas assim, mais ou menos. Não, eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Gente, muitas pessoas têm uma percepção sobre ser dirigido por Deus, como um camarada, um certo cara, que resolveu investir. E aí ele tinha se convertido há um tempo, há anos atrás, mas quase não ia à igreja, quase não lia a Bíblia. Mas aí ele, vou pedir uma orientação a Deus. Aonde eu devo investir? E aí ele pegou a Bíblia, estava lá no cima de uma mesa, cheia de poeira, tirou a poeira, falou, Senhor, eu preciso de uma orientação sobre investimento. Me mostra onde eu devo investir. Fechou o olho, abriu a Bíblia assim e meteu o dedo. Ele olhou, caiu, o dedo dele estava apontado na palavra trigo. Ele telefonou para o corretor, mandou compra tudo de ação que tiver aí do trigo. O trigo subiu de
preço, ele ganhou dinheiro que foi a rodo, ganhou dinheiro pra caramba, ficou feliz da vida. Aí o trigo começou a dar uma variada, ele orou de novo: Senhor, eu preciso de novos investimentos. Eu preciso de investir em alguma outra coisa, porque o trigo agora está dando ruim, e eu preciso de orientação. Senhor, me mostra onde eu devo investir. Fechou o olho, repetiu, claro, deu certo na primeira, ele foi repetir a segunda vez, fechou o olho, aleatoriamente abriu, meteu o dedo, dessa vez ele olhou e o dedo estava em cima da palavra óleo. Ele telefonou para o corretor: bota tudo aí nas ações de petróleo. Comprou ação que não tinha, mas aí ele arrebentou. Ganhou dinheiro pra caramba, ganhou muita grana, mas aí de repente veio uma crise do petróleo, da noite para o dia ele perdeu tudo. Ficou no miserê. Aí ele voltou: Senhor, eu preciso de recuperar o que eu perdi. Eu preciso de orientação. Fala comigo, Senhor. Pegou novamente a Bíblia, cheia de poeira, tirou a poeira, abriu aleatoriamente de olhos fechados, meteu o dedo, e onde ele meteu o dedo estava escrito: e Judas foi e se enforcou. Aí ele ficou assim meio: não, o inimigo está querendo atrapalhar. Meu pai, fala comigo, mostra. Fechou o olho novamente, abriu de novo, meteu o dedo, e onde ele botou dizia: vai tu e faz o mesmo. Gente, por incrível que pareça, é assim que muitos cristãos buscam direção para a sua vida. Fazem da Bíblia uma loteria, mete o dedo assim aleatoriamente: Deus falou comigo, falou nada. Falou nada. Por causa de impaciência, por causa de imaturidade, por causa de ignorância, buscam direção onde não há direção alguma. Sabe que não são poucos os crentes que telefonam para programas de rádio ou de televisão, aqueles programas do tipo: paga que eu te escuto. Paga não, fala que eu te escuto. A pessoa telefona para contar um drama que ela está vivendo, falando da sua vida para uma pessoa que não a conhece, que ela não conhece, ela não sabe o caráter, o ministério, não sabe nada, mas ela, no desespero, telefona para falar e conta o problema dela, esperando receber uma orientação de Deus. Gente, há anos atrás, eu estava no meu carro, na Avenida das Américas, e escutando uma rádio evangélica, e tinha um tal do debate, que não era debate coisa nenhuma. Aí a pessoa telefonava para lá, contava lá o seu drama, e 5 pastores, tinha que ser número ímpar para não empatar nada, né? Então tinham 5 pastores que iam dar algum tipo de resposta. Aí essa menina telefona para lá e diz o seguinte: olha, quando eu me casei na igreja, meu marido era um homem de Deus, mas no meio do caminho a cabeça dele deu uma virada, ele degringolou, arrumou uma amante, teve um filho com ela. Eu falei que ia botar ele para fora de casa, mas ele diz que não vai porque ele ama as duas. Ele chora e diz: mas eu não posso largar a outra para ficar com você, porque eu amo você, mas também amo ela. O que eu faço e tal? E o que eu faço, pastor? Porque eu já pensei em chutar, mandar embora, mas aí o pastor da igreja falou que não e tal, e eu quero saber aí, me ajudem, me dê aí. Aí, dos 5 pastores que estavam lá, eu conhecia um. E esse cara, eu sabia que era um cara pedra 90. Aí perguntou para o primeiro pastor: e aí, pastor, o que você acha? Ele disse: não pode separar. O que Deus uniu, não separe o homem e tal. Mas você tem que aguentar isso aí até o fim da sua vida, minha filha. Agora o problema é seu. Segundo, nada disso. Chuta que é laço. Isso aí não é de Deus. Separa desse homem, você é um sem vergonha. O terceiro: não separa. Deus uniu, não pode separar. Agora você vai ter que aguentar isso aí. É a tua cruz. Leva a tua cruz, mulher. Aí o quarto: não, que levar a cruz, nada, isso não é cruz. Isso aí é o capeta, manda esse cara embora. Acaba com isso. Aí, empatou, né? 2 mandando ficar, 2 mandando ir embora. Empatou, eu falei: agora o cara vem o cara que eu sei que o cara é bom. Agora vai ter a solução. Aí ele disse: minha filha, estou ouvindo no rádio, minha filha, Deus vai te dar uma resposta que vai te trazer uma solução. Eu falei: é isso aí, pastor, fala agora, em nome de Jesus, amém, é isso, amém. Ele disse: olha só, Deus vai matar ou você ou o seu marido. Porque aí um dos dois fica viúvo, né? Se for você, a outra vai cuidar do seu filho, fica tranquila.
Eu desliguei o rádio e falei, nunca mais ouço esse tipo de rádio. Até hoje, gente, eu escuto tudo quanto é rádio, menos rádio evangélica. Não escuto, não escuto. Não só pela qualidade da música, que é uma desgraça para os ouvidos, mas por causa desse tipo de coisa. Meu Deus! E o cara ainda manchou o caráter de Deus. Né? Deus vai matar um de vocês dois para resolver a questão. Meu Deus do céu, quantas pessoas ficam confiando em profecias que Deus nunca enviou? Meu Deus! A chamada profetada. Quantos ficam confiando nesse tipo de coisa? E não entendem como funciona o ministério profético na nova aliança. Na antiga aliança, o ministério profético determinava. Na nova aliança, o ministério profético, no máximo, confirma. Mas não pode dar direção para a sua vida. Direção para a sua vida vem da palavra, vem do Espírito de Deus que habita em você. Não do profeta que disse isso ou aquilo. É preciso entender que Deus tem coisas melhores para você. Você pode dizer para a pessoa que está perto de você, meu irmão, Deus tem coisas melhores para você. Deus tem meios para te dirigir. Deus tem meios para te orientar, para te levar na direção de uma vida vitoriosa. Mas é preciso compreender que esse sistema divino se baseia na simplicidade da nova aliança, não na complexidade da antiga aliança. É preciso que a gente compreenda isso de uma vez. Impressionante, incrível. Há igrejas, hoje eu estava escutando, eu já vi isso, mas eu escutei ontem um testemunho que confirmou isso. Em muitas igrejas, se você usar o termo nova aliança, as pessoas não sabem o que é isso. Meu Deus! Meu Deus! As pessoas não sabem nova aliança. O que é isso? É o nome de alguma igreja? Ministério Nova Aliança. As pessoas não sabem que existe uma antiga aliança e uma nova aliança. Que a antiga caducou e que a nova é que está em vigor. As pessoas não sabem que a antiga aliança ela estava nas mãos de Moisés, a nova está nas mãos de Jesus. Moisés é servo, Jesus é filho. O servo simplesmente serve. O filho, ele é o dono da casa, ele é o herdeiro da casa. É outra história, é outro papo, é outro nível. Nós estamos na nova aliança. E a nova aliança é simples. É muito simples. Na antiga aliança, 613 mandamentos. Para ser cumpridos todos os dias. Na nova aliança, só 2. Crer e amar. Meu Deus, simplificou demais. Se eu tivesse que gravar 613 mandamentos. Não consigo gravar a data do meu aniversário, vou gravar 613 mandamentos? 613 para você decorar e saber todo dia e cumprir cada um deles. Não dá. Agora, 2 eu consigo. O Tico e o Teco. Um fica com cada um. Crer e amar. Fechou. Então, em primeiro lugar, eu preciso saber que sem conhecer as verdades simples, porém profundas da palavra da nova aliança, da genuína graça, sem conhecer os princípios bíblicos que nos levam a aprender, a obedecer à fé. Prestou atenção no que eu disse aqui sobre obediência? Obedecer à fé. Alguém me contou um testemunho aqui que conversou com uma jovem de uma outra igreja. E ela falou que ela constantemente ouve pregações do seu pastor sobre obediência. Obediência ao seu líder, obediência ao seu pastor, tem que obedecer, 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 obedecer. Quando alguém fala demais sobre obediência na igreja, tem alguém querendo te manipular. Um líder genuíno, levantado por Deus, não precisa cobrar obediência de ninguém. Quem cobra obediência não é líder, é chefe. Você obedece a um chefe. Chefe de seção, chefe no seu trabalho. Então você obedece o chefe não tem caráter nenhum. Você sabe que ele é corrupto, que ele é ladrão, que ele é um bandido, que ele é um adúltero, que ele é um beberrão. Mas você obedece. Por quê? Porque está em jogo o seu emprego, o seu salário. Então você obedece. Porque ele é chefe. Um genuíno líder não cobra obediência. Ele espera fidelidade e lealdade. A obediência vem a reboque, sem que a pessoa nem sequer pense em obedecer, nem sequer fale nada sobre obediência. O líder que cobra obediência do seu povo é o mais infeliz dos pastores, porque não entendeu nada sobre o que é o genuíno ministério da palavra, o que é a graça, como é que funciona a graça, como é liderar na graça. Não entendeu nada. Eu dou essa aula para pastores, liderando na graça. Como liderar na graça. Essa é a genuína liderança de Jesus.
A liderança que não cobra a obediência de ninguém, mas que simplesmente diz, olha, você quer ir embora? Fica à vontade. Agora, quer me seguir? Aí Pedro fala assim, mas para quem que nós vamos? Para onde nós vamos? Só você, Jesus, tem as palavras de vida eterna. É contigo que a gente vai ficar. Porque Jesus era líder, não era chefe. Amém, gente? E é preciso entender que se você não observar e aprender os princípios da nova aliança, da genuína graça, sem conhecer os princípios bíblicos que nos levam a aprender a obedecer à fé, fica impossível ser dirigido pelo Espírito Santo. Fica impossível ser dirigido pelo Espírito Santo. Mas tem mais coisas que podem impossibilitar alguém de ser dirigido pelo Espírito. Quando você não joga fora, de uma vez por todas, o orgulho, a teimosia e os apelos do ego, porque o ego faz apelos. Ego é a origem da palavra egoísmo. Egoísmo. Eu sou o centro do universo. Eu sou o Sol. O resto todo são os planetas. Quando você não joga fora o orgulho, a teimosia, os apelos do ego, que te impedem muitas vezes de se humilhar e reconsiderar decisões. Sabe, é preciso ter muita humildade para reconsiderar certas decisões. Eu fico sabendo notícias, às vezes, de pessoas que estiveram conosco, saíram da nova, deram uma marcha ré, caíram nas garras da lei, e aí viram, cara, que burrada eu fiz. Mas não tomam uma decisão de voltar, porque o orgulho é maior. Porque o orgulho é grande. Não, mas como é que eu vou voltar lá? Com que cara vão me receber? O pessoal vai me criticar, eu vou chegar na igreja, o pessoal da recepção já vai olhar. Voltou, né? Sem vergonha. Bem feito, deu com os burros na água? Pode entrar, entra aí. Não é assim que trabalha na nova. Não é assim que funciona na nova. Na nova, se alguém sai, quando volta, a gente abre os braços e diz, que bom que você voltou. Bem-vindo de volta à casa do Pai. Bem-vindo à volta da tua família. E a gente abraça essa pessoa e ama essa pessoa. Da mesma forma que a gente faz com um visitante. Da mesma forma que a gente faz com alguém que se converteu há uma semana, a gente recebe com um abraço, a gente a recebe com carinho. Por quê? Porque nós somos um ministério da graça e não da lei. É preciso que a gente tenha coragem, sabe, para se humilhar e muitas vezes reconhecer, caramba, eu pisei na bola, eu errei. Jogar fora a teimosia e ficar insistindo. Eu fico impressionado com a teimosia. Crente é um bicho teimoso. E quanto mais ele tiver título, pior fica. O camarada que tem título de pastor é de uma teimosia, assim, uma teimosia, caramba, de adamantio. A gente fala da graça, mostra versículo atrás de versículo, uma penca de versículos no Novo Testamento, mostra os símbolos e tipos que apontam para aquelas realidades com os versículos do Antigo Testamento, e o sujeito continua teimando na lei. Vá ser teimoso assim no raio que o parta. Meu Deus! Eu falo mesmo, o que falta para essa pessoa ser convencida de que a lei caducou e que nós estamos vivendo numa nova dimensão, que é a dimensão da graça? Se não serve a Bíblia, o que mais serve? Será que é preciso que apareça o arcanjo Gabriel, sexta-feira, meia-noite, no quarto do sujeito, para dizer para ele, ou Jesus em pessoa? Mas eu tenho, às vezes, a impressão que mesmo que Jesus venha e fale, olha, é isso aqui, a pessoa vai dizer, não. Sinto muito, Jesus, mas você está por fora do que aconteceu aqui na Terra durante esse tempo todo, são 2000 anos que se passaram, você está muito tempo longe daqui e está por fora, aqui funciona assim. Nem com Jesus. Meu Deus, é muita teimosia. Então, quando a gente joga isso tudo no lixo, se não jogar isso no lixo, também fica impossível ser dirigido por Deus, ainda que você seja um teólogo com PhD, ou tenha o título de pastor, diácono, presbítero, bispo, apóstolo, vice-deus, ou seja lá o que for. Deus quer te dirigir de forma que você permaneça no caminho que Ele planejou para a sua vitória. E que você fique longe do erro e da destruição. Ouça bem o seguinte, fora da direção de Deus, você se torna presa fácil para o inimigo, ir minando a sua vida
pouco a pouco, para que você se decepcione e abandone a genuína fé. Você consegue entender que o diabo não está a fim de te destruir? Pastor, eu tenho certeza que o inimigo está furioso e quer me destruir. O diabo não quer te destruir, ele quer destruir a tua fé. Porque você, com fé, o diabo não é páreo para você. Mas sem fé, você não é páreo para ele. Ele não quer destruir você, ele quer arrebentar com a sua fé. Existem alguns princípios bíblicos, neotestamentários, para a gente receber a orientação de Deus para a nossa vida. E cada um desses princípios complementa o outro. Não é apenas um meio. Deus, ele sabe que o justo viverá pela fé. Então ele não dá um meio único, ele te dá 2, 3, 4 tipos de testemunhos diferentes previstos na palavra, para que você tenha orientação e confirmação dessa orientação daquilo que Deus quer para a sua vida, do melhor de Deus para a sua vida. Então lembre-se que além de ser o nosso Pai, Deus é nosso Pai, mas Ele comissionou Jesus para ser o nosso pastor. Eu já vou te dar um spoiler aqui de alguma coisa que eu vou falar lá na frente. Jesus, ele diz uma coisa muito interessante a respeito de pastoreio de ovelhas. Ele diz o seguinte: eu sou o bom pastor, e as minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz. Aí se você pegar 4 pastores, com 4 rebanhos diferentes, 4 pastores de ovelhas, com 4 rebanhos diferentes, e botar todas essas ovelhas num único aprisco, todas elas misturadas, andando para lá e para cá. Aí você pega um pastor, bota no norte, outro no sul, um no leste, outro no oeste. E cada um deles começa a chamar as ovelhas. Ei, 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 ei. Impressionante. Aquelas ovelhas misturadas, cada uma delas se dirige exatamente para o seu pastor. Elas não ficam confusas e olham e dizem assim: caramba, eu sou ovelha, eu preciso de pastor, eu não sei qual é o meu, tem 4 pastores que estão aqui, eu vou para o primeiro que estiver na minha frente, vou para esse aqui, tá bom, mas ela era ovelha do pastor que está lá no norte, ela foi para o sul. Não, a ovelha não faz essa confusão, ela não enxerga nada, mas ela ouve pra caramba, e ela reconhece a voz. E não é que os pastores que estão ali, um no norte, um no sul, outro no leste, outro no oeste, começam a usar algum tipo de chamado diferente. Ah não, eu reconheço porque esse aqui diz ai, 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 o outro diz ei, 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 o outro oi, 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 o outro ui, ui, ui. Então a ovelha aqui ai, 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 vai para o ai, ai, ai. O do oi, 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 para o oi, oi, oi. Não, todos eles só fazem ei, 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 ei. E a voz de um pode ser parecida com a do outro, ela distingue exatamente naquele ajuste fino, e ela vai certinho na direção do pastor que a pastoreia. Você sabe que é por causa desse tipo de comparação que é fácil a gente olhar e ver que nos dias de hoje nós estamos vendo tempos em que nas igrejas tem muita plateia, mas tem pouca ovelha. E o meu convite para você é: se por um acaso você pensa que é plateia, toma uma decisão hoje de virar ovelha. De reconhecer: eu preciso de direção. Eu preciso ser orientado. Eu preciso de, além de ter pastor no nível de igreja, no nível horizontal, eu preciso de ser pastoreado por Jesus. Eu preciso de ser pastoreado pelo Espírito Santo. Eu preciso de direção para a minha vida. Eu não posso continuar agora dando tiro para tudo quanto é lado para ver se eu acerto no alvo. Não. Eu preciso de ter um tiro que vá, pum, bullseyes, lá no olho, lá no meio do alvo. Quem é que pode dar a você esse alcance, essa direção? É o Espírito Santo de Deus. Amém, gente?